algumas mães que se inscreveram, se cadastraram, e a gente selecionou os temas mais interessantes, que as mães acharam mais interessantes para a gente trabalhar. Porque a ideia é a gente fazer um grupo, né? Então, nós vamos ter uma oportunidade de decidir, né, como é que a gente vai fazer os encontros semanalmente, vamos decidir quando começar, qual dia vai começar. Hoje é o lançamento dessa proposta que nasceu dessas conversas. Então, nós vamos falar, gente, o tema da nossa palestra são os vínculos saudáveis, né? O que é um vínculo? Vínculo é algo que você constrói com alguém, você faz um vínculo. Então, por exemplo, você começa a ir no médico, né, na pediatra do seu filho, você vai fazendo um vínculo. Primeiro você começou um vínculo lá na sua história com a sua mãe, né, na sua vida, aí depois vai ter seus amiguinhos e da escola, seus primos, e esses vínculos vão sendo a sua vida é a soma dos seus vínculos. E hoje o vínculo ele está muito valorizado, né? Quem é que não quer ter um dia uma possibilidade de encontrar alguém, mesmo que seja assim no WhatsApp, mesmo que seja assim conversando por telefone, até uma notícia hoje é bom, né? Como é que tá fulano? Até a pessoa da notícia hoje tem valor. Então a valorização desses vínculos para a gente, para nós que somos mães, ele vai justamente focar no nosso vínculo dentro da nossa família, né? Esse vínculo com os nossos antepassados, com nossas raízes, e os vínculos que nós estamos vivendo agora, né? E nós temos vínculos direto, né? Em casa, né? Nessa malhação aí direto, e ao mesmo tempo valorizando isso e sendo desafiado. Porque é tão bonito, é tão maravilhoso estar junto, estar mais tempo, né? Quem é que não queria mais tempo? Mas esse mais tempo, ele começa a exigir também uma habilidade, começa a exigir outras variáveis que a gente não estava acostumado, né? Então, nós vamos valorizar cada vez mais, apesar de tudo, ou mesmo contando com todo o trabalho extra, que é, né, como a Denise falou, os papéis de mãe, de professora, né? E também, às vezes, até de pai também, né? Quem fica em casa mais tempo, como a Carla falou. E todos esses papéis, ao mesmo tempo, tem que ser empreendedor, a gente vai ver aqui. E tudo isso sendo uma possibilidade de evolução, né? A mulher, hoje, eu considero quase que uma heroína, né? Porque ela está sendo testada a todo momento, para ter o quê? Um equilíbrio dentro de tudo isso. Então, os vínculos saudáveis são esses vínculos. E, além de tudo isso, a gente tem que ter um vínculo com a gente mesma, né? Mulher com ela mesma. Toda hora a gente fica falando com a gente, poxa, eu não fiz isso, poxa, falta aquilo, poxa, aquilo foi legal, né? Eu estava até contando para uma pessoa ontem que quando eu comecei a aprender a lavar, fazer higiene das compras, eu comecei a desenvolver uns métodos, né, de como fazer, colocar tudo num recipiente, e isso me dava uma sensação de conquista, mas quando que eu ia valorizar isso antigamente? Né, de estar desenvolvendo técnicas como as mães estão desenvolvendo, né, de como fazer uma mamadeira, 2, 3. Muita gente hoje não está com babá, né, não dá para ficar indo e vindo. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui o que o nosso grupo, né, que a gente pretende abrir um grupo. Esse grupo é para trabalhar, para estudar, para ver vídeos, para trazer questões, fazer umas terapias de grupo também, né, terapias comunitárias, e para também aprender recursos, né, como ter um desempenho top nessas condições. Nessas condições, não é em outra condição, é nessa mesmo, é no aqui e no agora. Então, as mulheres unidas, né? Mulheres unidas superando a pandemia. Vamos ver os temas que estão preocupando as nossas amigas. Que estão preocupando? A ansiedade, gente, passou a ser o feijão com arroz. Quem é aqui
Vou fazer igual Jesus perguntou: quem não pecou, atire a primeira pedra. Vamos dizer, quem é aqui que não sentiu ansiedade, levante o dedo. Diga aí que não sentiu ansiedade nessa pandemia. Porque, gente, o primeiro momento que começou a pandemia, começou logo na incerteza. A gente só sabia que tinha um vírus, só sabia que ele era valente, aliás, disfarçado de mansinho, mas depois ficava brabinho, né? E não tinha remédio, nem vacina, nem nada. Então, começou a gerar, né, as notícias, tudo aquilo que começou, aquelas fotos, aqueles vídeos, né, da Itália, que não quero nem pensar mais, começaram a fazer parte, né, não é mais a novela das 8, essas eram as notícias do coronavírus. Então, a ansiedade foi se transformando num pânico. Algumas pessoas mais e outras menos. Mas esse assunto do pânico e da ansiedade, nós precisamos voltar a ele para quê? Para a gente estudar depois da primeira onda, agora já na segunda onda, e a gente tem que se adaptar, né? Verdade? A gente tem que se adaptar, porque está fazendo parte. Foi igual a chegada da internet. Quando não tinha internet, não tinha alguns problemas da internet, mas depois que a internet chegou, a gente teve que se adaptar e tirar proveito disso, né? Dessa vida no mundo virtual, né? No começo, muita gente ficava com ciúme do marido, né? Ou o marido com ciúme da mulher, os filhos muito agarrados na internet, era um problema. Eu dei muita palestra sobre vício de internet. Hoje, a internet é nossa amiga. Nós estamos aqui aprendendo a utilizar bem a internet. Então, o vírus, né, ele também está ensinando muitas coisas. Tem muita gente trabalhando para fazer terapias em que as pessoas entendam que o vírus faz parte de um processo da humanidade, gente. É uma coisa assim que a gente não pode dizer que foi assim totalmente sem sentido. É algo que a gente procura um significado espiritual. A gente viu muitas coisas boas acontecendo, muita gente sendo solidária, pessoas sendo solidárias com as outras. Né? Houve muitas novidades a partir do vírus. Então, essa ansiedade, pânico, a gente vai trabalhar para ir transformando numa adaptação, certo? Uma adaptação a isso, porque eu quero só que vocês saibam que também isso não vai ser rápido, né? Com vacina e tudo, é um ano, né? Uma média de um ano por aí. Não é boa hipótese, né? Na melhor das hipóteses. Continuando, a ansiedade e a tristeza, né? Como é que você vai lidar com essa sensação, né? Através das lives, através das aulas online, você tem um dia a dia que agora muita gente está trabalhando online e está buscando também trabalhar sua tristeza, sua ansiedade com esses recursos da internet. Então, nós vamos também direcionar, vamos falar de sites, quais são as meditações que são interessantes, os sites que são mais verdadeiros, como reconhecer uma notícia científica. Então, como a gente trabalhar essa ansiedade, essa tristeza, essa solidão, com os recursos da internet. Outro assunto interessante, gente, é a relação conjugal. Aí vocês podem imaginar que esse clima, né, que está aí, né, vai evoluir, tá? O clima vai para frente, vai evoluir para chegar numa relação, né? Então, como é que está a sexualidade durante a pandemia, né? Tem muita gente que tem a casa, né, pequena, os filhos estão todos misturados, né? Às vezes traz um idoso para morar também, o parente, a avózinha, a tia que está junto, né? Aí gatinho, cachorro, tudo isso, e esse espaço para o casal. Como é que estão as cobranças, né? Direto, porque essa convivência, uns convivem direto, outros sentem a falta do cônjuge quando ele se ausenta, quando ele sai para trabalhar, passa o dia todo fora, e a pessoa que fica em casa, às vezes é o homem, às vezes é a mulher, né? Quando o outro volta, está com muitas queixas, né, para jogar em cima do outro. E isso gera muitas vezes
estremecimentos na relação, né? Então, houve mudanças, porque antes poderia se sair, a mulher podia ir ao shopping, podia fazer umas comprinhas, podia se encontrar com amigas, ir à praia, tantas coisas, até mesmo cineminha que eles iam juntos, e agora está muito mais restrito, né, o lazer. Então, essa relação conjugal, ela precisa ser também trabalhada, também nós precisamos nos avisar cada um para si de que essa relação precisa ser cuidada, gente, porque é dessa relação que vem o equilíbrio para toda a estrutura da família. Como a menina falou aí, né, que tem 17 afilhados, isso tem que vir de um casal, essa força, né, dessa estrutura familiar. A amamentação é uma fase linda, né, muito bonita. Agora, amamentar durante uma pandemia, sentindo todas essas ansiedades, lembrando das notícias, tendo que lavar a roupa, tendo que fazer carinho para o filho, e ao mesmo tempo com uma série de situações com o trabalho. Às vezes a pessoa está de licença, mas vai ter que voltar a trabalhar. Às vezes não é em home office. Nem todos os trabalhos estão permitindo home office. E essas questões da amamentação também, o apego, né, da mãe com o bebê, isso também merece uma atenção, porque nem sempre é fácil assim, vou parar de amamentar, da noite para o dia. Não acontece assim. Tem bebês que demandam muito, eles se apegam muito, às vezes passam mais de um ano, né? Eu já atendi casos assim de anos mesmo, né? De criança já grande, né? Ainda amamentando. Claro que isso não é muito aconselhável, mas a relação de amamentação, ela vai evoluindo, né? Para que você possa transformar esse desapego numa evolução para você e para o bebê. Então, nesse compasso, né, de filho nasce, tem gente aí já com 3 filhos, né? A gente está falando aqui da mulher, né, e mãe. Mulher primeiro, né? Primeiro lembrar que a mulher tem um relacionamento com ela mesma e depois também com a maternidade. Então, essa relação de você com você no espelho, de você com você no diálogo interno, eu chamo de diálogo interno, esse momento que você está com você, ele está lavando a roupa e fica, né, ruminando um pouquinho as ideias, você está ali procurando alguma coisa, né, para uma peça de roupa, alguma coisa, e você está ali para você mesmo, e você começa a pensar nisso, dá uma paradinha durante o dia, né, e olha para você. Vamos dar uma paradinha agora mesmo? Vamos lá, fecha o olhinho, olha para você, né? Diz uma palavra bem legal com você, por exemplo, fofa, né? Ou assim, você é top, ou então eu te admiro. Diz uma coisa bem legal que seja verdade, tá, gente? Sinceridade, uma palavra de reconhecimento com você. Ok? Então, essa relação com a mulher, às vezes ela não está dizendo esses elogios, né? Durante o dia, às vezes está se achando chata, está se achando gorda, está se achando cansada, está se achando velha, está se achando tudo que alguém pode criticar. Mas isso, gente, é autossabotagem. Na verdade, nós precisamos reconhecer que esse desafio é sobre-humano. É muito grande, é um desafio de você estar sendo criança lá dentro de você com medo, né? Medo mesmo, às vezes com raiva mesmo, porque não está podendo fazer suas coisas. Quanta gente tem negócios, né? Tem vendas e não está podendo fazer suas vendas, né? Nem suas compras, e frustrações, né? Isso gera muita revolta. Então, é preciso entender esses sentimentos. A gente vai já ver por que eles acontecem. Então, nessa relação, quando a gente pediu para as mulheres, né, para as mães darem a opinião dos temas que estão afetando, elas falaram isso, né? A autoestima está muito mexida, às vezes, inseguranças todo dia em relação a tudo, em relação à sua saúde, em relação ao parente que está lá na outra casa, a mãe, às vezes está longe, está no outro estado, ou no interior, né? Insegurança se o trabalho dela vai
vai ficar home office ou se vai ser despedida. Muita gente está perdendo empregos. Então, assim, as inseguranças são muitas, né? E o medo de não ser boa mãe. Gente, imagina se toda mulher já tem essa pergunta direto, né? Será que eu sou boa mãe? Será que eu estou sendo boa mãe? Né? Imagina nesse momento que nós estamos, porque você ser boa mãe, quando você pode levar a criança para o parque, né? Ó, o medo de tudo, né? O medo começa a ficar generalizando, né? Então, a pessoa não pode levar o bebê no parquinho porque tem medo de contaminar. Como você ser uma boa mãe com tão poucos recursos de levar para uma praia, de levar para um parquinho, com outras crianças, de conviver com outras mães, fazer uma festinha, né? Conviver, trazer para o prédio. Então, todas essas dúvidas de ser uma boa mãe agora redobraram, né? E a grande questão, como se dividir em múltiplas atividades? Porque são as atividades com a criança, que tem que ser feita muito mais pela mãe agora. Às vezes tinha uma vozinha, tinha uma tia, tinha alguém que vinha. Agora está muito mais assim, em cima mesmo da mãe. E as atividades que ela tem que fazer em casa, é roupa para passar, é coisa para higienizar, é casa para limpar, e tem tarefas, tem quem está estudando, quem está fazendo ainda algum curso ou trabalho, né? Então, gente, chega uma outra questão, né, Ana Glaucia? Está falando aí que é um turbilhão de emoções, exatamente. Por isso que a Ana Glaucia faz uma terapia bem constante, a gente tem umas ótimas conversas, eu aprendo muito com ela, e eu estou, assim, vivenciando muito essa maternidade dela, que ela procura muito acertar, né, de ser uma mãe. E vamos agora para o assunto dos limites, né, Ana Glaucia? Logo, logo a Clarinha vai precisar de limites, né? Ela já vai fazer um aninho, já vai andar, e a gente sabe que a criança não tem, às vezes, noção do limite. Tanto o cuidado que você tem que ter para ela não colocar o dedo na tomada, né? Então, você sabe que a criança tem birras, né? Tem manhas. Então, na questão do equilíbrio emocional, na hora de repreender a criança, gente, isso é fundamental, né? Porque você tem que ter uma noção do limite também seu, né? Para não extrapolar, para não avançar muito, né? Naquele mundo da criança, porque a criança tem, assim, vamos dizer assim, uma membrana muito delicada, e é preciso você entender que não se pode ultrapassar com a raiva, né? Por mais que a criança está dando muito trabalho, não está entendendo sua luta, sua peleja, mas você tem que ter muita noção, principalmente quando tem o pai, a mãe e uma criança, ficam dois adultos contra, às vezes, eu digo contra assim, né? Dois adultos, né, querendo consertar aquela criança, aquele ato da criança. Então, nós vamos ter no nosso grupo dia para a gente trabalhar, fazer psicodrama, né? Para a gente se colocar no lugar da criança e ver como é que ela sente, às vezes, uma sobrecarga que chega do pai ou da mãe ou dos dois, né? Então, perguntaram também, eu coloquei aí algumas das perguntas a mais, né, que teve na nossa enquete, os filhos superdotados. Porque vocês pensam, gente, que toda criança hiperativa, ela tem um problema, é uma criança com necessidade especial. Gente, eu tenho um artigo que está publicado num livro, está na internet, né, sobre altas habilidades. Quem quiser pode ler, ele está disponível nas escolas. E uma pessoa perguntou isso porque ela tem um filho, ela acha que ela é superdotada. Então, uma criança superdotada, ela vai exigir muito mais estímulos, porque ela não vai se satisfazer se você pegar duas crianças, uma criança dita normal, né? Assim, ela vai brincar com aqueles brinquedos, depois ela vai para a TV, depois ela vai lanchar, depois ela vai fazer a tarefinha e é tudo bem. Uma criança superdotada, muitas vezes ela não quer fazer isso no outro dia do mesmo jeito. No mesmo dia também ela não quer duas coisas repetidas. Ela tem muito mais necessidade, o cérebro dela pede outras coisas. Então, o que ela faz? Ela, às vezes, começa a aprontar. Vai subir na cama, vai jogar leite no chão, vai quebrar uma TV, porque ela está frustradíssima, né? Porque aquele limite, aqueles estímulos são muito poucos. Às vezes, uma criança superdotada, ela precisa da escola e mais um outro ambiente para ela trabalhar a criatividade dela. Então, se o seu filho pergunta muito, é uma criança que gosta de estar
quebrando os brinquedos para olhar o que tem dentro, e ela tem uma tendência, ou ele, de ser superdotado, então se prepare, porque você vai ter que ir para o chão, brincar, inventar histórias, inventar coisas para poder acompanhar o pensamento da criança, para que ela não vá para o outro lado, né? Começar a aprontar para chamar atenção. E às vezes a criança ainda apanha, né? Mas ela está apanhando injustamente, porque ela não está aguentando. É igual a você, quando você está com ansiedade e alguém quer lhe colocar sentado num lugar, né? Numa fila, por exemplo, para ficar horas sem fazer nada, né? Se você não tiver com celular ou alguma coisa, você tem que se levantar e andar, né? Então, a criança tem necessidade de movimento, às vezes, e às vezes as pessoas não entendem. Alguns adultos querem que ela se comporte como se ela não estivesse com uma necessidade a mais, que ela tem necessidades a mais. E como agir diante dos desafios? Às vezes a criança desafia, né? Ela chega no limite. Gente, o melhor jeito é dar um abraço na criança. Na hora do desafio, você não medir força com a criança, você abraça e acolhe aquela raiva, aquela angústia que ela está esperneando, tudo, você abraça, acolhe o desafio. Pode ser adolescente, pode ser criança, o importante é que você esteja mais centrado, mais equilibrado para você poder dar um limite humanizado, que eu chamo, né? Um limite humanizado, porque limite com cinturão, com força, com violência, para mim, não é nada de sabedoria isso aí. Tá? E como trabalhar a responsabilidade nos filhos, a questão de guardar os brinquedos, de fazer as tarefas, de cumprir os horários. É isso que nós vamos ver no nosso curso. E a ansiedade que eles sentem? Vocês sabem que tem crianças que sentem muita necessidade de estar ao ar livre, criança mesmo, normalmente, adolescente também. Eles estão, às vezes, até transgredindo regras, né? Criança pequena descendo no elevador, né? Às vezes jovens saindo sem pedir, né? Como você vai lidar com essa ansiedade? Essa é uma das perguntas importantes que vieram da nossa pesquisa. Gente, o suporte emocional, né, aos pais e aos filhos, porque nesse momento, não só os filhos estão precisando de atenção, os pais também estão precisando de atenção, certo? Então, os pais precisam controlar a sua internet. Às vezes, a mãe está muito tempo na internet, ou o pai, né? Estão vendo muita série. Às vezes, um dos irmãos está com televisão alta, né? Então, os conflitos da família, eles aumentaram. Porque, às vezes, é só uma TV para todo mundo, às vezes o espaço é pequeno, às vezes tem alguém que está com enxaqueca. Então, todas essas demandas, as crianças ficam dentro, né? Então, toda essa relação, principalmente do pai com a mãe, dentro desse barco, influencia demais no controle, né, nesse equilíbrio do barco, né? Então, é preciso dar um suporte emocional. A gente precisa fazer palestras, precisa fazer jogos para os pais jogarem com os filhos. Então, a gente precisa dar um suporte emocional. Às vezes, até mesmo a medicação, porque não? Tem medicação leve, tem medicação que uma mãe amamentando pode tomar, tem medicação que um pai também pode tomar, tem alimentos que você deve evitar, você pode ter suporte nutricional. Então, a gente pode convidar nutricionistas, a gente pode convidar palestrantes sobre constelação para melhorar essa percepção dessa convivência na pandemia.